Boa noite, pastor Vanderlei. Boa noite, Lucas. Boa noite, Eric. E os nossos amigos aqui hoje, Murilo e Adriano. Você está no Expresso Isbel, agora em novo dia, em novo horário, nas quintas-feiras às 19 horas. Este é o segundo episódio desse ano, hein? Espero que você já tenha assistido o primeiro, que foi um pouquinho pesado, polêmico até, mas necessário diante de tantas circunstâncias que a gente tem vivido, não só no Brasil político, mas também no Brasil evangélico, né? E hoje, seguindo nessa pegada, nós temos também um tema, eu não diria que ele é polêmico, mas ele é bastante sensibilizador. Você deve ter acompanhado nos noticiários, nas redes sociais, sobre a morte do cãozinho Orelha, na Praia Brava de Florianópolis, no dia 4 de janeiro desse ano, morto brutalmente por 4, alguns dizem 5, 6 adolescentes. É uma situação realmente muito comovente. E a repercussão nas redes sociais desde então, né, ou pelo menos desde quando a polícia começou a mexer nesse caso, tem sido muito grande, chegando inclusive ao exterior, porque alguns desses adolescentes foram para o exterior, não sei se uma viagem programada ou se para fugir da situação, e inclusive com manifestações no exterior pedindo que esses indivíduos sejam expulsos do país, né, e retornem ao Brasil. Mas um sentimento de indignação muito grande e também um sentimento de indignação com relação ao modo como as famílias estão lidando com essa situação, buscando, obviamente, a gente sabe que é um senso de proteção, livrar esses adolescentes de todas as penalidades que isso acarreta, né? Uma vez que o crime contra os animais é um crime também tipificado nas nossas leis. Mas nós queremos falar sobre isso hoje, e não é sobre o cãozinho em si, mas é sobre tudo que está por trás disso, né? Vocês têm cachorro, Murilo, Adriano? Eu tive a vida inteira cachorro, especialmente agora que estou no apartamento, eu não tenho cachorro. Mas aí é por preguiça minha mesmo, não tem nada a ver com cachorro. Tá, mas você gosta, né? Eu gosto. Adriano tem, que eu sei, tenho né? 2. Inclusive era um pouco de trabalho esses tempos. Passou aí, bem. né? No trabalho financeiro, né? Trabalho financeiro, né? Engraçado que a gente vai no médico, é um preço, o cachorro vai 10 vezes mais, né? Você sabe que o cara gosta de cachorro quando ele tira a mão do bolso para pagar pro cachorro, né? Ele ama, né? Ele ama. A gente não faz check-up para nós, né? Mas faz no pro cachorro, bichinho, né? Interessante. Mas esse caso específico, às vezes as pessoas dizem, era só um cachorro. Era só um cachorro, Murilo? Olha, eu entendo que hoje os animais, os pets de modo geral, né, eles ocupam um lugar, não é mais aquele animalzinho que ficava no quintal, né, como na maioria da infância de algumas pessoas, né? Acho que hoje ele já ocupa um lugar afetivo, né? Às vezes um lugar quase de substituição, né, de um afeto. Às vezes é muito comum você ver os filhos vão embora, né, e os pais, os avós acabam acolhendo um cachorro, alguma coisa nesse sentido. Então hoje eu acho que a gente não pode falar mais que um animal é simplesmente um animal, né? Eu acho que ele tem um lugar afetivo na família, nos indivíduos dessa família, né? Aí entre exageros e ponderações a gente vê nesse sentido. Mas eu acho que se a gente falasse que é só um cachorro, ele é só um cachorro, só um animalzinho que andava naquela cidade, naquele lugar, né? Inclusive era bem querido, né? Pelo que eu sei, o pessoal da região acho que conhecia. Acho que toda ele cidade. Era um cachorro comunitário, né? Eu acho que toda cidade tem esse cachorrinho, né? Que todo mundo cuida. Então, eu acho que os animais hoje eles ocupam o espaço de afetividade mesmo na nossa dinâmica familiar, na nossa dinâmica entre pessoas, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa considerar, né? A gente estava comentando outra hora sobre a legislação, né? A própria legislação acompanha, né? Essa realidade. Direito dos animais hoje, Se você fala disso há, sei lá, talvez 50 anos, seria mais papo de maluco, né? Mas hoje você vê que existe mesmo esse cuidado, né? Na nossa cidade nós temos vereadores que foram eleitos, né, com essa pauta animal, acho que 2 ou 3, inclusive, né? Então eu vejo que isso já está refletindo de alguma forma na sociedade, né? O interessante é que no passado a gente não tinha essa questão do direito dos animais, né? Porque hoje os maus tratos, tudo isso tem punição, consequência. E as pessoas diziam mesmo, não, é só um cachorro, é só um gato, é só um bicho, né? Mas elas tinham afeto também, né? Sim. Só que não tinha o valor da vida, né? Esse que é talvez um dado curioso, né? Tem aquela frase curiosa, né, que o vô fala, né? O cachorro é lá fora, né? Cachorro é só um cachorro, né? E eu acho que, de certo modo, as dinâmicas sociais foram contribuindo para que esse cachorro não fosse só um cachorro, né? Esse cachorro ele ocupasse esse lugar de afeto, esse lugar talvez de
por exemplo, toda criança que é criada com cachorro, ela é diferente, né? Com animal, ela é diferente, né? Vocês falaram que vocês foram criados aqui também. A interação entre o animal e o ser humano, ela de certo modo, também ela doma o ser humano também, né? Apresenta ele. Né? Eu lembro que eu tive um peixe, olha só, e peixe tem vida curta, né? Isso. E aí a gente, criança, encurtava mais ainda, né, a vida do peixe, que queria brincar com ele o tempo todo. Eu lembro que a gente, na época, não tinha esses equipamentos de colocar oxigênio na água, nada disso, né? Era bem rústico. E a gente fervia a água. Então fervia a água, né, para perder ali para deixar essa água habitável, depois deixava esfriar e colocava no aquário, e o Fred, que era o peixe, morava ali, né? E eu lembro que na minha cabeça eu coloquei, fervemos essa água e tal, e na minha cabeça estava tudo certo, né? Só que estava um pouquinho morna. O Fred viraria ali um caldeirão, né? Vamos dizer assim. Eu lembro que era criança, assim, coloquei e tal, e ele morreu, não resistiu, né? Como diz o termo. E aí, esse foi o meu primeiro contato com a morte, né? A despedida. Eu lembro que a gente pegou isso, colocou dentro do... Na época eu jogava na privada, né? E dava descarga e fazia tchau, né? Tinha uma cerimônia, assim, quase como um velório, né? E eu lembro que esse foi o meu primeiro contato com a despedida, com a dificuldade de desapegar de algumas coisas. Então tem um caráter terapêutico, educativo e também, né? Para quando a gente está falando de família, de crianças. Então, eu acho que se a gente reduzir o animal simplesmente ao seu papel de guardador do quintal, eu acho que hoje já não é mais esse papel. Essa história que você contou, eu me lembrei de um texto que até ganhou um prêmio aqui no Brasil de escrita, em que a moça ela relata que quando ela era criança, o pai dela nunca deixava ela saber que o peixe tinha morrido. Então, no dia que o peixe morria, ele já trazia outro e substituía. E aquele peixe, então, durou anos, né? E ela nunca teve a experiência de enfrentar a morte, a perda, né? Depois, na vida adulta, ela lamentava isso. Ela dizia que o pai tinha errado, né? Deveria ter deixado ela ver a morte do peixe e tal, né? Porque o animal sempre tem uma vida curta. A gente fala aí de um gato, de um cachorro, 15, 20 anos, o peixe, meses, né? Muitas vezes. Quantos betas eu já tive que enterrar lá com a minha filha, né? Mas isso faz parte da pedagogia também, né? O animal aponta, né, para essa finitude, para essa dependência a criação de modo geral, né? Depende do ser humano como gestor. E falando em criação, a gente podia pensar, talvez, em alguma orientação bíblica, assim, que ainda fica essa coisa soando na minha cabeça. Era só um animal, né? Tá, deixa eu falar um negócio no contexto da criação da Bíblia e desse conceito que você colocou, era só um animal, né? Eu estava vendo aqui, lembrando aqui agora, enquanto você falava, sobre Natan e Davi. Sim. Então, lá em 2 Samuel 12, o texto começa assim, ó. O Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu e o texto continua, né? Então aqui nós já temos um afeto. Um pet que dormia na cama dele. Pet bíblico. E ele tinha como filha, né? Existe pet bíblico? Está lá no texto da parábola. Nós estamos dando munição teológica, né? Agora. E o engraçado aqui é que essa é uma parábola que Natan conta para Davi a fim de repreendê-lo, né? Pelo seu pecado com Betseba. Mas o que vai gerar uma comoção em Davi é o fato de que ela morre, né? E inclusive quando ele termina, o verso 5 diz assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natan: tu és o homem. Né? Mas olha que interessante. Eventualmente, né? Esse furor em razão de que há uma injustiça aí, né? Você tirar do pobre e ainda servir o rico e tal. Mas talvez um afeto, né? Também, né? Porque o Davi era um pastor, né? Se a gente pensar nesse contexto, né? E Natan, quando ele constrói a imagem, ele diz, né? Sobre a cordeirinha. Né? Ele dormia nos braços e a tinha como filha. Então, talvez imagens familiares a Davi. Não no sentido de hoje, né? Como a gente vê o trato com os pets como realmente filhos, né? Mas é interessante observar, né, um tipo de afeto que existe. Né?
É verdade. Exatamente. Sim, Exatamente. O Eric tem um gato lá, o Neco, né? É. Quantos anos? Uns 35 anos. Eu escuto ele falar do Neco desde que eu conheço ele, né? Então, mas eu estava pensando, acho que tem outras passagens que fazem alusão, não, claro, nesse contexto da afetividade, mas no contexto do respeito. O sábado, por exemplo, o sábado também era para os animais, né? A guarda do sábado também era para os animais. Então, não implicava que o indivíduo estaria descansando, mas o animal trabalhando, né? Nós temos a sabedoria direta de Provérbios, eu até resgatei aqui, Uhum. que diz assim, Provérbios 12, né? Fala assim, o justo atenta para a vida dos seus animais, Sim. mas o coração do perverso é cruel, né? Então, ou seja, Olha só. aqui não é uma questão só de legitimação dos animais, mas é uma questão também de entender que existe uma sensibilidade para a criação, né? Então, é como se esse homem que maltratasse os animais, na verdade, não ligasse para o que Deus criou, né? É como uma insensibilidade ao que Deus criou, como um cuidado, talvez, que Deus nos atribuiu lá no Gênesis, né? Você vê lá Deus dando a atribuição do ser humano de cuidar dessa criação, né? Então, acho que ignorar isso também é reduzir, né, esse papel do ser humano. Agora, é isso que o Eric falou. Óbvio que isso não significa botar roupinha, né? Exatamente. Enfim, Fazer nada festa de contra quem faz isso, mas eu digo aniversário, assim, não é isso que Deus está dizendo aqui, né, nesse Sim. momento. Isso tem a ver com a nossa modernização da Sim. realidade. Até mesmo porque o animal ele é criação divina, né? O próprio texto de Gênesis deixa claro, aqui no 1:24, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez, e viu Deus que isso era bom. Então a criação ela é amada por Deus e ela é boa. Então aí eu fico pensando, né, maltratar um animal, como o caso do cachorro orelha, é algo muito ruim, porque isso desloca a compreensão da vocação humana no contexto criacional referente aos animais, né? E o ser humano criado para ser imagem de Deus, visto numa ótica funcional, é aquele que vai refletir o caráter de Deus na criação, né, funcionando como um vice-regente na criação. Sim. Então, a distorção dessa imagem reproduz esse tipo de violência que nós encontramos no caso, né? Ainda mais nesse contexto que a gente não está falando de um pitbull violento que ameaçou a vida do... Mas era um cachorro idoso, né? Então você tinha que ter mais cuidado ainda, né? Tem um argumento moral de Jesus que eu acho interessante, que é no Lucas 14:5, que ele diz assim, se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irão tirá-lo imediatamente? Engraçado Jesus colocar o filho e o boi no mesmo patamar de moralidade que demandaria a atitude das pessoas, né? Jesus está pressupondo aqui que as pessoas iriam fazer isso, né? Caísse o filho, caísse o boi ou qualquer outro animal, eles iriam tirá-lo de lá, né? E o verso 6 diz que eles nada puderam responder, né? Porque de fato era verdadeiro isso, né? Mas é interessante que eu acho que a Bíblia, obviamente que ela não está tratando da vida do animal, ela está tratando da vida do ser humano, né? E a gente tem que entender que essas categorias são distintas, mas a Bíblia nos dá esses relances aí, né? Assim, dizendo, olha, cuida bem também, né? Trata bem, faz parte da criação, né? Trate com dignidade, com respeito e etc, né? Mas vamos pensar nesse talvez ato. assim, só tomar uma coisa, talvez essa discussão só avançou hoje, por exemplo, do direito dos animais, porque isso já era implícito ao humano antes. Exato. Não precisava de uma lei externa dizendo assim, não agrida um cachorro. Porque aquele ser humano, né, que se entendia anteriormente, pega, por exemplo, 2, 3 gerações para trás, ele entendia que existia ali naquele animal uma correspondência com a natureza, né, com a realidade que Deus criou. Às vezes não de maneira teológica, às vezes não de maneira, né, cultural, mas se entendia que aquilo fazia parte de um ecossistema harmônico de coisas para acontecer. O homem do campo, acho que talvez entenda isso mais do que a gente, né? E acho que a estrutura aqui modernizadora, a estrutura de cidade, né, de tecnologia, ela vai afastando o ser humano dessa conexão natural que Deus coloca no coração do ser humano, né? Então, quando Deus cria o Éden, por exemplo, Deus cria o Éden, dá a função do ser humano, e a ideia é que isso gere uma conectividade, né? Que eles sejam um ecossistema juntos, trabalhando juntos, vivendo juntos, alimentando um do outro, né? E eu acho que essa separação, essa coisa mais individual, separando o homem da sua criação, né? A gente entende categorias teológicas isso, né? A gente separa teologicamente isso,
mas quando Deus faz a criação, eu não imagino que tenha essa distinção, né? Existia realmente um depende do outro, existe uma codependência, né, entre a natureza e a realidade. Então, os bois, veja, Deus manda cuidar da terra, né? Deixa a terra descansar. Não é porque só Deus é bom, é porque existe uma harmonia nisso tudo. E o homem daquele tempo também entendia nisso, não só uma obrigação do que Deus havia falado, mas também daquilo que é natural, daquilo que é harmônico. Se ele não tratar bem a terra, na próxima plantação aquilo vai ressoar, né? Temos que lembrar, Murilo, que a relação do homem com os animais sempre foi utilitária, né? Para comida, para o trabalho, para o revestimento do próprio corpo, né, etc. Mas eu fico pensando, essa relação que nós temos com o cão, por exemplo, ela é uma relação ambivalente, ou seja, tanto o cão se aproximou do homem, como o homem se aproximou do cão. E aí, apesar de que no passado havia os maus tratos, a gente estava até comentando isso agora há pouco sobre os avós, como que os avós parece que não tinham coração, né, quando lidavam ali com um cachorro, um gato, né? Mas historicamente a relação do gato, do cão, do cavalo, do boi, ela é uma relação afetiva também. Sim. Né? Porque senão não existiria essa relação. A gente tem que lembrar que cachorro é uma invenção nossa, né? O doméstico, né? O cachorro doméstico é uma invenção nossa. Né? Esse cachorro era um lobo há milhares de anos. E de alguma forma eles se aproximaram, começaram a interagir e as raças começam a surgir a partir daí, né? Então, eu acho que tem já uma relação afetiva, mas quando você suprime por alguma razão, e você falou de modernidade, aí acho que esse período é importante, né? Porque ele é um período de supressão também de sentimento, né? E depois você solta, você libera essa supressão, o afeto volta. É verdade. E aí a gente volta com aquela ressaca, né? Com aquela demanda reprimida do afeto. Eu vejo muito isso, né? Eu acho que nos séculos anteriores, em qualquer civilização, a relação era muito mais afetiva. Com o animal, bicho. na sua inteligência, ele corresponde, né? Corresponde, até mais que um outro ser humano, inclusive, né? Exato. Então isso tem uma resposta afetiva também à criação, né? Se você pegar um cachorro aqui, você bater nesse cachorro, botar ele no porta-malas, levar ele embora, ele vai voltar tão feliz quanto antes, né? Talvez. Por quê? Porque nele não há essa intenção de sentimentos, essas coisas. Isso tem no ser humano. Então, pela essa resposta imediata do animal, eu penso que isso também ganha um espaço no nosso coração, por isso que que dentro de casa ele toma um espaço tão grande também, né? E a figura do inocente, né? Porque a figura do inocente mobiliza a gente, né? É interessante pensar também que quando a gente pensa no afeto para o animal, acho que dois abusos precisam ser cuidados, né? Por exemplo, o fato de violentar o animal, como o caso que nós estudamos aqui agora, e também o caso de humanizar o animal. Porque quando a gente humaniza o animal, o cachorro, por exemplo, se não estabelece limite para eles dominam a casa. Exato. Eles se tornam o líder da sua casa. Exato. Ele acha que ele é o líder da matilha, ele acaba se tornando violento e coisa do tipo. Então, eu acho que os dois pontos são ruins. Desde o ponto de humanizar ele, né, sem tratá-lo como de fato ele é, né, um cachorro, ou o fato de bater nele, de espancar ele, ou de deixar ele passar fome, essas coisas. Eu acho que os dois pontos são muito ruins, né? Sim. Tem a causa final também do animal, né? Porque eu vou dar um exemplo prático, né? O animal não foi feito para tomar banho toda semana. Isso. Biologicamente falando, né? Mas a gente não aguenta o cheiro do cachorro. Então o que a gente faz? A gente vai, ele não peste toda semana. Então o quanto isso também não é uma agressão, né? À natureza dele, à realidade dele. Eu falava disso um tempo atrás com uma pessoa, porque ela estava falando de colonialismo, né? E assim, de uma maneira muito agressiva até. E eu sabia que ela tinha cachorro. E aí eu perguntei, você tem cachorro? Ela falou, eu tenho. E como é que você trata o seu cachorro? Ela foi falando, eu falei, então você colonizou seu cachorro. Tanto quanto os colonizadores nos colonizaram, você colonizou o seu cachorro, porque o seu cachorro não era para ser assim. Ele tinha que estar vivo, livre, solto aí, né, vivendo sua vida, mas a gente Ela falou, mas é um cachorro, né? É só um cachorro. Esse negócio, cara, é forte. O Murilo falou do banho, né? Você dá banho no seu cachorro agora, se você não cuidar, ele tá rolando em lama, em carniça. Porque essa é a natureza dele, né? É a natureza dele. Eu tava no chip original, vamos dizer assim. Exatamente, tá ali na programação, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Por que nós nos tornamos mais sensíveis, né? Ou menos anestesiados aos atos de crueldade, né? Mas acho que tem alguns fatores aí que a gente pode pensar, né? E talvez isso fale muito sobre nós. Eu pensei bastante sobre esse assunto, né? Nesse episódio.
E aí, puxando a sardinha para lá da psicologia, que eu penso que há uma banalização também dessa maldade, não só por causa da própria maldade, mas porque também a gente tem um conceito que a gente chama de habitação emocional, né? O que significa isso? Significa que quando você se expõe repetidamente em cenas de violência, a sua tendência é ir se auto-tranquilizando. Então parece frases do tipo assim, mas é só uma brincadeira, não, mas é só criança, não, a gente estava só brincando, a gente estava só pensando. Então a maldade vai ganhando espaço também. A gente não quis matar ele, né? E eu até pode ser que não queriam mesmo, pode até ser que na inocência, né, não tem essa intensidade maléfica, mas o fato é que isso começou antes, né? A agressão ao animal aparece, e aí assim, a gente tem vasta literatura, né, na psicologia dizendo que a violência começa sempre em coisas mais inofensivas, especialmente em animais, né? Exato. Você tem relatos, por exemplo, de psicopatas, esses sim psicopatas, né? Não alguém que simplesmente agrediu, mas um psicopata sintomático mesmo. Sim. Ele geralmente começa a agredir o seu animal. É bastante comum isso. Né, tortura, às vezes disseca animais, né? Isso é bastante comum. Então, não que eu estou querendo aqui parar, né? Dizer que esse é o final dos meninos, né? Não quero dar diagnóstico nenhum para eles, mas essa situação só chegou nessa agressividade porque anteriormente foi negligenciada alguma coisa, certamente. Talvez dos pais, talvez deles próprios, talvez da cultura, talvez do modo de lidar com a violência. Mas o fato é que em algum lugar aconteceu essa habitação emocional, ou seja, eles acabaram se apropriando, né, de sensibilizando, para usar o termo técnico aqui da psicologia, em relação à violência, em relação à maldade. Então, esse é um alerta para além da questão da violência, mas é um alerta de onde começa a violência. A violência não começa simplesmente no final dela, né? Você não levanta num lugar e dá um soco em alguém, né? Aquilo vai sendo reprimido, aquilo vai sendo construído de forma crescente, até que chega um momento que essa violência, que era interna, passa a ser externa, né? Então, eu acho que esse caso fala muito menos sobre um crime no sentido legal da palavra, mas muito mais sobre como o ser humano, que ele é negligenciado emocionalmente, ele exprime as suas violências, né? Então, dessa forma, eu acho que é uma das coisas legais. Aí aparecem alguns pensamentos automáticos que são comuns, né? Usando o termo aqui da psicologia. Por exemplo, isso é comum, não é tão grave assim, né? Então, esses pensamentos, eles vão se tornando crenças periféricas, essas crenças periféricas vão se tornando crenças centrais, até que aquilo ali vai sendo formativo também para esse adolescente, né? Para além do modelo de grupo, né? A gente pode até falar disso também depois, mas basicamente ele vai sendo moldado até que chega algum momento que essa violência aparece de forma física, né? Ou principalmente com alguém que está menor. Então, tem um enfraquecimento da empatia. Eu acho que isso vai perder. O não exercício dessa empatia vai fazendo com que o sujeito vai se bestializando ao ponto de escravizar ou violentar ali uma outra figura, né? Então, acho que esse é o elemento, para mim, o elemento psicológico mais importante nesse caso é justamente isso. Não é porque eles fizeram, mas o que de fato aconteceu com a sensibilização desses meninos em relação a alguém mais fraco e por que isso apareceu dessa forma, né? Acho que esse é o grande ponto. A gente pode pensar no papel da família depois, mas eu estou pensando aqui que muitas crianças, quando a gente observa, elas não têm empatia com os animais. Já notou isso? A criança puxa o rabo do gato lá, bate no cachorro, puxa a orelha, ela não entende talvez esses limites da relação, né? Ao mesmo tempo ela é mordida, ela é agredida e aquilo já estimula um pouco mais de raiva, né? Então tem alguma falha no sentido, porque a empatia é um negócio que tem que ser ensinado também, né? Tem alguma falha nesse processo, né? Talvez aquilo que você viu acontecer, mas você não advertiu, olha, não é assim que você faz, não é assim que se trata, né? E aí cresce com esse mecanismo meio solto, né? Por exemplo, a Hannah Arendt, né, que é a escritora, ela escreveu, analisando o caso do julgamento do Adolf Eichmann, né, que é um dos nazistas mais terríveis, e ela chega à seguinte conclusão nesse relato. Ela diz que não necessariamente existia uma maldade ou um sadismo naquele comportamento dele, mas que ele era um homem extremamente fiel ao obedecer às ordens. Então, veja, aqui você muda a categoria. Não é que ele era mal porque ele simplesmente tinha prazer naquela maldade, mas porque ele era um homem que, na sua obediência, era fiel. E aí, por isso, ele cometia maldades e aí acontecia essa desensibilização, né? Então, a banalização. Como aquele médico que falece alguém no primeiro dia, ele sofre tanto. Aí vai passando o tempo, aquilo vai virando natural, né? Então, esse é o ponto para mim aqui. Talvez esses meninos não sejam pessoas que são estritamente más do ponto de vista
de ser um psicopata, por exemplo. Pode ser que não, né? Precisaria aí de uma avaliação um pouco mais longa, mais prolongada. No entanto, pode ser que esse efeito, grupo, né, tenha sido ali o motivador nesse sentido, né? Que é, então eu estou com a galera, vamos dizer assim. Então, se a galera faz isso, eu também tenho que fazer parte daquilo. O coletivo dilui, né? Exato. O coletivo dilui. O Bauman, ele fala que um corpo nu pode despertar na gente algumas paixões. Mas uma coletividade nu, como, por exemplo, você olhar as fotos do Holocausto, não desperta. Interessante, né? Que a gente tem que saber separar essa coisa do individual do coletivo. Vamos pensar nisso. Como eu falei para vocês, eu me deixei fazer uma experiência que eu não faço normalmente, mas eu comecei a assistir as manifestações das pessoas com relação a isso. E você sabe como é que funciona em determinada rede social. Se você assiste um vídeo até o final, é provável que ele vá aparecer logo um outro vídeo semelhante. E se você assiste aquele, vai intensificar até que toda a sua linha, né, vai ser daquele assunto. E aí eu falei, eu vou me dar esse direito aqui de fazer isso por 10 minutos. E ao fim de 10 minutos eu estava com raiva. Ao fim de 10 minutos eu estava concordando com aquelas pessoas que esses indivíduos são psicopatas, que eles devem ter a punição mais extrema possível, né? Depois eu desliguei e voltei a cabeça ao lugar, né? Aí que está um lance do efeito contágio, né? Isso parece bastante. A gente pode gerar raiva, né? Algo pode gerar raiva na gente, mesmo que eu não tenha raiva, necessariamente. Mas pegando o gancho que você falou sobre essa questão do contágio, né? Quando a gente observa o caso do cachorro, lógico, isso não diminui a criminalidade, a responsabilidade, mas porque em algumas ocasiões, não em todas, a figura do cachorro sendo maltratado desperta em nós mais repulsa do que quando, por exemplo, um ser humano ele é morto. Lógico, não estou dizendo que todos são assim, mas em alguns momentos parece que o animal morto ele causa mais indignação em pessoas do que, por exemplo, uma pessoa que morreu, um homem que foi morto ali num assalto. Vamos lembrar de mendigos que foram incendiados, exato. por exemplo, ou mortos de outra maneira, né? E talvez não cause essa comoção, né? É claro que a nossa tentativa aqui não é equiparar, né? São dois crimes distintos. Mas eu acho que tem a ver com essa desensibilização, né? A violência cotidiana e da cidade é uma violência que já está aí há muito tempo. A gente já está acostumado. Todo mundo conhece alguém que foi assaltado, que perdeu alguém no trânsito. Isso. Então, isso não choca mais a gente. Eu, pelo menos, penso assim, agora, essa inversão ela tem que ser pontuada. Mas fala uma coisa, será que o fator inocência também não contribui? Em que sentido? Por exemplo, vamos pensar que o cara morreu porque ele agrediu verbalmente o cara traiu, o cara saiu com a mulher do outro. Isso. Aí o cara que foi traído vai lá e mata o rapaz que saiu com a mulher dele. A gente fala, quem não sabe que o cara que mexe com a mulher do outro pode sofrer consequências. O cachorro não. O cachorro é inocente. Isso. Será que esse elemento da inocência também indefesa, né? não faz com que a gente fique mais sensível ao animal e menos ao ser humano? Quando eu vou tem uma aula que eu dou lá sobre storytelling e aí a gente fala sobre as narrativas de modo geral. E aí eu dou um exemplo daquele filme Marley e Eu, lembra? Aquele filme? E quem não assistiu ainda, eu vou dar um spoiler, porque já faz mais de 6 anos, pode dar spoiler, né? Mas o cachorro morre no filme. Né? E acho que é uma das cenas que mais desmonta as pessoas de modo geral. E eu, quando eu vou trabalhar essa ideia, na narrativa, eu falo assim, por que isso causa tanto efeito na audiência lá de cá? Porque esse é um sentimento comum. Então, todo mundo já perdeu alguém, às vezes de forma trágica. Todo mundo identifica que tem o que o Adriano trouxe aqui, um elemento que mas é só um cachorrinho, ele é indefeso, ele nada fez, né, para ser morto dessa forma, para morrer dessa forma. Então, esses elementos, eles também fazem parte. Eu estou só dizendo para corroborar o que você está falando, né? Eu creio também que o primeiro pensamento que vem quando uma notícia dessa vem mas por que fizeram isso com o coitado do cachorro, que nada tem a ver com a história, né? Porque nós somos esse ser humano que atropela. O René Girard fala que o grande mecanismo que desmontou toda a estrutura sacrificial da religiosidade é a morte do inocente, que é Jesus. É a morte do inocente. Porque ele diz, quando alguém morre, mas tem uma presunção de culpa, então ninguém se sensibiliza. É como se o mendigo tivesse
sido incendiado, mas alguém ainda pode pensar, mas ele xingou os caras, ele quis roubar os caras, ele fez alguma coisa. Legal isso. Então, assim, não existe a presunção de inocência. E aí é como se ele merecesse. Obviamente que não é assim, né? Mas a gente justifica como se a pessoa merecesse. O cachorro, a gente fica pensando, será que ele agrediu? Mas pensa que ele tivesse agredido, é instintivo dele, ele estava se defendendo, e ainda assim ele é inocente. Então, o mecanismo da morte do inocente é um dos mecanismos que mais nos sensibiliza. Faz sentido. É por isso que o cristianismo sobrevive, né? Inclusive, e se tornou a religião dominante, porque tem a morte do inocente envolvida ali. O Murilo falou do filme, né, do Marley e eu, né? E eu me lembrei agora do primeiro filme do John Wick. Do cão dele também. Né? O que tudo começa com o John Wick é o grande matador, que ele sai do mundo do crime, ele casa e a mulher morre, acho que de câncer, ela morre e ela manda pós-morte, ela deixa ali programado, um presente pra ele, que é o cachorro. Exato. Então, tipo, segue a sua vida e tal, e o cachorro dorme na cama dele, cara. E os caras vão roubar o carro dele de madrugada e matam o cachorro. Aí tem um momento do filme que ele volta pro mundo lá do crime, né, de matar as pessoas, e ele vai atrás do filho de um maioral lá, né? E aí o cara fala assim pro filho dele, filho, o problema não foi o que você fez, né? Foi com quem você fez, né? Fala, e outra, você matou o cachorro dele, cara. E o John Wick vai atrás pra vingar, né? Tem um Esse elemento... é um clichê, né, no cinema, né? Tem Eu Sou a Lenda, né? Sim, e também. tem o cachorro ali também. E ele tem que matar o cachorro, porque ele tá tem infectado, um elemento né? importante também, que eu ouvi vocês falar, foi uma das minhas reflexões também, né? Que é a seguinte... Nós estamos diante de uma violência, certo? Exato. Mas depois disso aí eu vi gente, por exemplo, expondo a imagem dos meninos, né, a família e tal. Isso, de certa forma, a nossa resposta à indignação também pode gerar alguma violência. Com certeza. Né? Então eu exponho esses meninos, eu digo que foi bem feito, mereciam isso. Então, ou seja, aquele sentimento que levou os garotos também a cometer essa crueldade, ele se converte. O que eu quero dizer, violência sempre gera mais violência mesmo, né? Porque, pelo menos dos comentários que eu vi e da justiça que todo mundo tenta fazer pelas próprias mãos nesses casos, né? Um linchamento, né? Um linchamento, virtual ou não, mas eu vi que esses meninos também, né? Claro, não estou querendo passar pano, como o pessoal diz para eles, mas eles também precisam ser preservados dessa violência. De algum modo, né? E a família também, que às vezes ela corresponde legalmente, mas não foi o pai que foi lá e fez isso. Né? Eu vi pessoas jurando que iriam fazer o mesmo com eles quando eles aparecessem. Então, mas esses meninos não estão nos Estados Unidos? Parece que alguns estão nos Estados Unidos ou alguns aqui. Eu li uma reportagem que eles estavam, que a polícia iria montar um esquema de proteção para a chegada. Vai precisar. Então isso mostra... esse ciclo de violência, como ele está falando. Exato. Eu acho que isso é importante, né? Vingança. O que isso causa em mim também, né? Porque eu posso ser tão violento quanto esses meninos estão sendo. Claro que ali essa presunção de inocência é diferente, né? Eles não são inocentes do ponto de vista legal, né? Sim. Cometeram um crime, ou um crime análogo, né? No caso do ECA lá. Mas... o que isso gera em mim também? Será que eu também não reforço essa violência? Será que eu também não vou para uma linguagem violenta também a partir disso? Então, tô querendo dizer assim, a gente reflete sobre o outro, mas às vezes tem um espelho também para a gente pode olhar aqui, né? Por que eu gosto tanto quando alguém mal se dá mal? Né? Essa é uma pergunta importante. E nós somos ensinados isso, né? O próprio cinema nos ensinou isso também, né? A curtir quando o mal se dá mal, né? Mas vamos pensar... Eu estava dizendo, as pessoas falando, não, são psicopatas. Não é a psicopatia, né, Murilo? Do ponto de vista... se entende que o psicopata ele tem uma recorrência, né? Então, eu não sei qual é a vida deles ali, né? Não sei se isso já aconteceu. Me parece que eu li alguma coisa que eles já são contraventores de modo geral. Sim. Já tinham cometido outros tipos de delito, mas isso não os transforma em psicopatia, né? Até porque uma psicopatia coletiva ela é basicamente, raro, né? Basicamente difícil de ter acontecido, né? Então, e assim, psicopatas não fazem clubes, né? Não tem um clube de psicopatas aqui. Então, eu acho difícil de colocar tudo isso na coletividade. É claro que você precisaria de uma análise, precisaria de uma conversa com a família, precisaria entender se já apareceram outros elementos de crueldade também em outros momentos. Mas a gente não precisa dessa categoria, né? Quando você tem o efeito coletivo, o efeito manada, o efeito contágio, muita coisa acontece ali que não aconteceria na vida privada. Tem isso também. Você faz coisas no coletivo que você não faria no individual. Tem um livro legal do Solzhenitsyn, você já viu esse livro? Sim. Que ele conta algumas coisas e tal, e ele diz que tinha
a sociedade que estava sendo agredida, os próprios membros da sociedade estavam entregando as pessoas. Os seus pares. Exato. Dizendo, você tem que ir lá na casa do fulano, porque ele também... Então, ou seja, se nós estamos entregando nós estamos, como diz meu irmão, nós estamos no time de quem, né? Meu irmão fala assim. Então, eu vejo que existe um efeito contágio também. E todos esses movimentos do século XX que foram horríveis, todos têm um elemento assim também, né? Não só de experiência pessoal, de querer fazer um justiçamento autônomo, assim, né? De querer fazer isso por conta própria, mas também todos eles têm esse elemento também de tentar transformar em coletivo um comportamento que era um comportamento individual, né? Então, claro, vou dar um exemplo mais clássico, né? Você pega o nazismo, por exemplo, você vê que o Hitler não fez aquilo sozinho, obviamente. As elites apoiaram, né? Tiveram forças econômicas, ou seja, existia uma ideia de que aquilo era preciso ser feito, né? Exato. Através de ideologia, através de cultura, um monte de coisa, mas ele não fez isso de maneira isolada, né? Então, tem até o Jordan Peterson, um dos autores que eu gosto bastante, ele analisando esse fenômeno do nazismo, ele fala assim, é muito provável que você imagine que você naquele contexto ia ser aquele que escondeu os judeus, mas na verdade era muito mais provável que você ia mandar eles para a fogueira, né? Por causa do contexto social. Então, acho que essa ilusão é uma das coisas que a gente precisa entender, né? O coletivo sempre é meio perigoso de alguma forma. Vocês já tiveram experiência na escola, lá nos primeiros anos, né? Quando a gente estava em grupo, a gente fazia bullying com as pessoas. Sozinho, às vezes não, né? Mas quando você estava 2, 3, 4 e começava... Sozinho a chance de apanhar era maior. Exatamente. A coletividade dilui a individualidade e tira alguns freios da gente. Né? E eu acho que em algum momento, não de maneira total, assim, mas deve ter passado na cabeça desses meninos, não vai dar nada, porque afinal de contas É muita gente para eles virem, exato, né? Exato. Claro que não de maneira sistemática, não precisa ter aparecido como um pensamento. Não. Mas isso está no bojo ali dessa atitude, né? Nós estamos muita gente para dar conta, né? Então tem isso mesmo, esse elemento. Você pega, por exemplo, um racha, né? Um racha é isso. Tá todo mundo junto aqui, na hora que a polícia aparece, aí cada um pro seu lado, né? E até mesmo porque, se eu não me engano, parece que não tem imagens, né, não são nítidas, né? do ataque, né? Mais testemunhas. E a investigação está indo para algum caminho. Sim. Ou seja, nós podemos estar condenando alguém que nem estava lá, de repente, né? Porque todos os nomes estão expostos, todas as imagens expostas, e obviamente vão colher as consequências. E o estrago que seria... Mas o estrago é grande. No caso, se é acusado alguém que não fez, e essa pessoa acaba sendo linchada virtualmente, né? Se ela não cometeu tal crime, ou estrago que isso não causa, né? Exato. Lucas, quando é que começam nossas aulas aí? Porque nós vamos ter, se não me engano, na segunda-feira, a aula de pastoralidade familiar. Tem muito a ver com isso, né? De você saber cuidar ali dos seus filhos desde o início, desde a tenra idade, já incutindo os valores morais, os limites, né? Exatamente, pastor. Então, pessoal, quando vocês estiverem assistindo esse episódio, acessem aqui o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para saber mais sobre os nossos cursos. A gente está começando, né, pastor, as matrículas aqui para o curso online e para os cursos presenciais. E você não pode ficar de fora. Já começa 2026 aprofundando seus conhecimentos, né, se tornando uma pessoa mais inteligente. Legal. E não só a família, mas também Bíblia, disciplina de teologia, disciplina de John Wesley. John Wesley, que por sinal teve o privilégio de ser criado por uma mãe exemplar, né? Ele sempre fez referência a essa criação, né? Exemplar mesmo, né? E dentro dessa aula, muitas vezes o professor trabalha também essa criação. Acho que é muito importante na sociedade hoje, criar melhores cidadãos para o futuro. Né? A formação que futuro moral, se quer para o seu filho ou que filho a gente quer para o nosso futuro. Né? A formação moral acontece nesse primeiro momento. Exato, né? Então é legal se cadastrar e fazer essas aulas. Vamos pensar um pouquinho num lance aí, que talvez é uma leitura transversal desse episódio, que é o seguinte: a violência pode não ser raiva, mas uma performance, uma forma de diversão. Tipo, eu não tenho raiva desse bichinho aqui. Mas nesse momento eu estou performando uma violência. É interessante isso, né? Né? Você fala que ele não tem raiva do cachorro no sentido de universal. Porque a violência foi muito específica, né? Mas vamos sair do cachorro, vamos pensar. Eu não tenho raiva desse cidadão aqui, desse mendigo, desse vizinho. Mas quando eu estou naquela coletividade que ganhou um corpo ali, né?
tá para uma direção da violência. De repente aquilo se tornou para mim uma performance. Eu vou fazer parte dela. Eu vou até curtir essa situação. Eu acho que tem um motor na violência também, né? Ela te promove de algum jeito, né? Porque vamos imaginar assim, se eu quero... Vamos usar nos contextos do dia a dia. Vamos imaginar que eu quero muito uma cadeira numa reunião importante da minha empresa. Então eu uso as violências simbólicas, né? Para dar algum exemplo de não violências, né, que são evidentes. Mas eu posso usar da violência, de repente, de manipular o ambiente, criar outras coisas. Então eu penso que quando você está falando de coletividade, a violência pode se camuflar de um motor motivador para que essa pessoa possa tomar os seus próprios meios, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, né? Em alguns momentos do evangelho mesmo, quando a gente está falando de violência. Em alguns momentos você vê Jesus falando assim que a violência às vezes não é a violência aparente, né? Mas é a violência que começa, essa violência simbólica, essa violência que antecede, né? A violência como linguagem, né? Então, ou seja, a violência pode não se materializar de uma forma concreta. Eu estou estudando, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Estou estudando um pouco a vida do Alexandre o Grande, lá, e o que eu compreendi? Ele era um cara extremamente violento do ponto de vista de governo, então ele destrói uma cidade inteira, porque tinham se rebelado contra ele, mas para quê? Para que as outras cidades gregas não se rebelem contra ele. E funcionou, porque depois ele consegue criar uma aliança. Eu quero dizer, às vezes a violência contra Tebas foi uma violência prática, destruiu a cidade e deixou só o templo. Né? Porque tinha medo do deus deles lá. Isso. Mas, para as outras, foi uma disciplina meio exemplar. Então, ou seja, também há uma violência implícita ali. Tipo, uma violência para romper com outras violências, é isso? Seria uma violência para... não nítido no sentido assim, de que eu posso... de repente eu não estou batendo num cachorro, mas de repente eu posso maltratar de outra forma. Eu posso olhar com isso de outra forma. Então, essas violências simbólicas também são violência como linguagem, eu quero dizer, né? Ela também pode aparecer de algum modo. Uma violência que tenta reprimir outros atos de violência. Vamos pensar assim, por exemplo, se nós formos para o contexto bíblico, né? Pensa em o que Roma representava para a igreja. Pode ser que algum daqueles cidadãos passasse a vida inteira sem contato violento com Roma. Mas Roma, por causa da violência simbólica, do que significava aquele sistema, rebelião, reprimiu eles de uma maneira que de repente nem relou nessa sociedade. Então existe uma violência que não é uma violência aparente, mas que é uma violência que exerce poder sobre outras pessoas também. E às vezes isso aparece em vários níveis, né? Às vezes o assédio, por exemplo, é um tipo de violência, né? Dentro do trabalho, no modelo de trabalho. Um pai autoritário pode ser essa violência. Eu posso ser violento sem ter tocado no meu filho. Né? Como a gente conhece modelos assim. Então, eu acho que essa violência coletiva que passa de geração para geração, essa violência que é uma linguagem, né? Às vezes a gente conhece estruturas familiares que a gente vê a gente falando assim, meu pai nunca relou em mim, né? Já viu gente falando isso? Meu pai só olhava e eu baixava a cabeça. Eu baixava a cabeça, que é o meu caso. Meu pai bateu poucas vezes em mim, mas eu tinha um respeito para ele que se misturava às vezes com uma questão do tipo, ele é mais forte do que eu. Aqui eu não posso botar banca que a força de lá para cá é maior. Então, ou seja, claro que eu não estou dizendo que essa é uma violência educativa, né, formativa, de um certo modo, mas não deixa de ser uma imposição de forças, né, uma sobreposição de forças. Então, muito da violência também tem a ver com essa sobreposição de forças. Eu penso que esse é um modelo de violência como linguagem, né? Tinha um escritor romano chamado Tácitus, que ele disse, se queres a paz, prepara-te para a guerra. É mais ou menos o pensamento do Alexandre. A gente vai atacar primeiro para estabelecer talvez um ambiente de paz, né? Ou de medo, né? Na verdade, de medo. Porque assim, pensa, um cara que conquistou basicamente o mundo conhecido, o mundo inteiro que ele conheceu, com certeza não foi na diplomacia. Né? Exato. Ou pelo menos não só na diplomacia, né? A paz de Roma só é conseguida por meio da violência. Exatamente. E aí daqueles que tentam usurpar essa paz, né? A violência é intrínseca, né? Nossa, né? Nós somos violentos, né? Mesmo nas relações de poder que são mais light, mais leves, né? Mas nós somos o pecado é uma agressão, né? Exato. A gente se esquece às vezes disso. O pecado é uma agressão. Mas voltando a esse grupo, me parece que de repente você está ali caminhando numa praia, né? E você vê o animal e alguém tem uma primeira iniciativa e de repente aquilo contagia, né? Porque se torna performático. Não fazer, não participar, é uma coisa negativa para a pessoa. E o sofrimento do outro, no caso do animal, pode produzir um tipo de patose naquele que agride também, né? Exato. Se sentir, digamos assim, bem... Empoderado. Porque o outro está sofrendo. Então,
Seria uma coisa assim, É. ridícula no caso. Né? E às vezes o sofrimento do outro pode gerar comoção na gente, mas pode gerar um empoderamento. Uhum. Você diz, eu consigo infligir dor. Né? Eu posso, né? E pode ter acontecido isso também. Né? De modo nenhum nós estamos aqui eximindo a responsabilidade Pelo contrário, deles. é por né? isso que mas os dizendo limites... que talvez eles não sejam psicopatas, mas foram vitimados por uma coisa muito comum, né? Que você vai ver em grandes aglomerações, em grandes manifestações, em movimentos, até mesmo dentro da polícia, né? Porque a polícia por isso trabalha que- numa coletividade, né? Por isso que eu penso que os limites são importantes. Sim. Né? Para além da questão pedagógica, eu digo assim, limites da maldade humana. Né? Exato. Se você pega qualquer organização instrutiva, né? Vamos pegar a polícia, vamos pegar a família, vamos pegar a escola, sei lá, qualquer outra instituição, todas elas desenvolvem um parâmetro de limite. Então, até aqui a sua força vai ser necessária. Daqui para frente é perigoso para você e para os que você vai cruzar no seu caminho, né? Então, eu acho que em algum momento, e aí eu não estou querendo culpabilizar os pais, né? Mas talvez entender um pouco da responsabilidade aqui também. Muitos pais, e eu acho que é o caso desses meninos, provavelmente, né? Teria que entender um pouco mais o contexto. Houve uma falta de limite, né? Houve uma falta de talvez olhar ali e pensar, esse menino ele precisa ser parado antes que aquilo o atropele, né? É como por exemplo na educação antiga, né? Meu pai falava assim, se você brigar na rua, você está correndo um grande risco, porque você não conhece, você conhece a sua força, mas você não sabe quem está do lado de lá. Então você pensa, eu brigo bem, por exemplo, né? Eu vou brigar no bar porque eu brigo bem, mas tem alguém lá que tem um revólver, ou seja, uma capacidade de força maior que a sua. Então esse elemento parador, ele é um elemento importante na sociedade. Só que em sociedades onde a gente encontra impunidade, em alguns casos, né? Não vai dar nada, isso aqui de repente é uma coisa que não tem nenhum problema fazer agora, dessa forma, você encontra aí então uma diluição dessa sensação de limite mesmo, né? E aí o sujeito empoderado, ele faz o que ele quiser. Ele vai, na verdade, ele avança cada vez mais, né? E pelo fato de ser menor, pode surgir aquela famosa frase, né? Eu sou de menor. Não vai dar nada. Né? De menor com DI, né? Com DI. Eu sou de menor, não dá nada. Mas tem medida socioeducativa, né? Que ainda assim se aplicam, né? Sim. Eu estava ouvindo uma pessoa falar, e a pessoa trabalha com isso, faz pesquisa nesse campo. Eu achei muito interessante, porque isso reforça um princípio que a gente trabalha como cristão, mas que a sociedade não gosta muito, que é o princípio da hierarquia. Ok? É você entender onde você está na hierarquia. Aí, dentro da família, você está numa hierarquia. Né? Você tem níveis, não só de função, de responsabilidade, de papéis, né? Mas de autoridade também. O que ele dizia? Ele faz um estudo sobre guardas municipais e compara com polícias militares. Coisa que não tem nada a ver com o cristianismo aqui, mas que ajuda a gente a pensar um negócio. Ele diz por que é muito recorrente os casos de indisciplina nas guardas municipais, de abuso de poder, de abuso de autoridade, de atos agressivos, né, contra o próprio cidadão, muitas vezes. E por que quando você compara com a polícia militar, é menor lá na polícia militar? E a única dedução que ele faz disso é que o guarda municipal, aqui em Londrina nós temos a guarda municipal, quem é o chefe dele? É o prefeito, né? É o secretário da segurança, é o prefeito, nessas duas instâncias. A hierarquia não é bem definida. A hierarquia foi quebrada do civil para o militar. Na PM, a hierarquia é muito definida. O sargento está acima de você, o capitão, o tenente, o coronel. E essa hierarquia o cara teme romper. Certo? Então eu acho muito curioso esse cadeia de poder, insight. É uma cadeia que não existe lá no âmbito civil, né? Por isso que são mais indisciplinados, talvez, né? Mas esse princípio da hierarquia, se a criança não aprende, o cidadão sofre o resto da vida. Porque em todo lugar nós vamos ter a escadinha. Em todo lugar nós vamos ter isso. E os professores sofrem junto, né? Porque o professor, vamos dizer que ele pega o efeito colateral. A gente vê criança porque ele está numa hierarquia também, ainda que lateral, paralela, mas ele sofre. A gente vê professores sofrendo com alunos, com crianças, que dão de dedo na cara do professor, que humilha o professor. Né? Tem vários vídeos aí, né, que saem na internet com esse tipo de coisa. Né? E acho que é por isso que é difícil também essa questão de ser pai, né, em algum aspecto, porque
o sistema hierárquico, ele funciona melhor, no sentido de você fazer o cara andar na linha, né? Vamos dizer assim. Só que a paternidade, ela tem uma função hierárquica, mas ela tem uma função também dissociada, né? Que é essa segunda função, que seria mais você fez a metáfora aí da guarda municipal, né? Então o pai também tem esse caminho de cuidado, instrução, regulação, vai ter que ser... Não precisa ser hierarquia violenta. Né? Você falou agora, meu pai olhava para mim, eu entendi o meu lugar. Exato. Aquele olhar podia ser um pouco violento, mas eu entendi o meu lugar. E esse entender o lugar envolve respeito. Talvez assim, o uso da força temporário, né? Então, assim, Exato. Enquanto você não consegue se... E aí é uma coisa importante, assim, os pais têm uma participação enorme na corregulação dos sentimentos dos filhos, né? Na frustração, na tristeza, na alegria. Então, assim, talvez por um tempo, né? No tempo do aio, né? Se vamos dizer assim, a gente precisava de um pouco mais de agressividade, um pouco mais de imposição, mas com o tempo, com a maturação, você vai reduzindo. Mas eu penso que talvez hoje o modelo ele não é mais nesse sentido. Hoje o modelo é o contrário, né? Houve um afrouxamento total, e aí quando tem a transgressão eu vou apertar de uma vez só tudo que eu não conseguia apertar, né? Exato. E aí, claro, aquilo lá espana, porque você não tem uma correlação, o que você falou da hierarquia, eu não consigo entender em que lugar eu estou dessa hierarquia. Exatamente. Isso reflete nas famílias, isso reflete lá no trabalho, isso reflete em outras sociedades. Então eu penso que, por isso que é difícil, né, essa missão de ser pai e mãe, porque você precisa saber exatamente como você regula, né, essa força e afrouxamento ao mesmo tempo. E é isso que torna difícil. Até eu penso que quando a Bíblia fala daquela coisa de reter, o que retém a vara aborrece, né, o seu filho, e a gente sempre leva para o lado da violência, né? Tanto que esse versículo está quase sendo banido da Escritura, né? Eu não duvido que as próximas traduções vão fazer um cambalacho ali para tentar tirar esse aspecto. Mas eu acho que não está falando de violência, está falando de você, de alguma maneira, ensinar o lugar da criança no tecido social, no tecido familiar e no tecido ampliado. E você entender o seu lugar. Porque se você entende esse lugar, você funciona melhor, você opera melhor. Então, eu entendi isso dentro da minha casa. Eu fui trabalhar, eu entendi isso no ambiente do meu trabalho. Meu patrão é uma pessoa a qual eu devo respeito, né? Eu fui para a igreja, fui para qualquer outro lugar, eu posso chegar a ser presidente da República e ainda assim eu estou submisso a um sistema hierárquico. Porque depois ele deixa de ser personalizado, ele se torna institucionalizado. Não há lugar onde você não vai encontrar uma hierarquia ou personalizada ou institucionalizada. Não há lugar. No túmulo, talvez, né? Mas ainda assim você pertence à CESF, né? A CESF, no caso aqui em Londrina, é a companhia de funerária. Então, talvez esse versículo diga isso, né, Adriano? Ajuda a criança a entender o lugar dele nessa pirâmide, né? Exatamente. Não sei se eu estou sendo muito antiquado aqui, eu né? encontrei aqui, eu resgatei um verso, e aí Deuteronômio, né? A gente sempre tem que ler com cuidado o Deuteronômio, mas é uma instrução interessante. Ele fala assim, esta palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu incultarás os teus filhos e deles falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho. Então, ou seja, tem um ponto e na continuidade desse ponto, né? E deita-te e levanta-te a partir dele. Então, isso que eu acho interessante. É possível você fazer uma gestão de casa, você ser um ouvinte do seu filho, ao mesmo tempo ser o elemento que vai instruir ele nesse caminho que ele vai andar, mas ao mesmo tempo também ser um parador das irrealidades dele. Né? Então, eu acho que essa segunda função da paternidade, e aí estou falando isso porque isso em decorrência acaba numa situação extrema como essa que a gente está comentando aqui hoje, se você não consegue fazer o seu filho entender que em você há toda a sinceridade possível, mas também há toda a instrução possível, né? Eu acho que isso fica bem mais desafiador, né? A verdade é que nós queremos ser amigos dos nossos filhos. Exato. Né? Esse é o grande desafio. Você falou uma coisa, há pouco eu pensei no modelo de rede, né? A gente quer criar uma relação de rede com os filhos, né? E eu escuto muitos pais falando, não, eu sou amigo do meu filho. Eu também sou amigo, mas eu sou pai. Isso, uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. Por exemplo, eu lembro, assim, né, eu fui criado nos anos 90, né? Então foi os últimos pais malucos, vamos dizer assim, né? E eu nunca esqueço dessa cena. Teve uma vez que meu pai estava conversando com alguns amigos, assim, né? E na minha visão, aquela visão de baixo para cima, né? De criança, eu queria falar uma coisa muito importante para ele, que eu já nem lembro o que era. E aí eu comecei, o pai, sabe, cutucando, aquela coisa de atrapalhar a conversa, né? Naquele tempo ainda se preocupava com isso, né? E aí meu pai, de maneira muito instrutiva, assim, ele virou para mim, muito sereno, baixou na minha altura e falou assim,
filho, ó, o papai tá conversando algo muito sério agora. É muito importante o que você vai falar? E aquilo gerou uma auto-reflexão em mim. Aí eu falei assim, não, é uma coisa que eu posso falar depois. Eu falei, não é tão importante. Ele falou, então a gente pode conversar depois? Firme, sem passar a mão na minha cabeça. Tal. O que ele estava ensinando para mim ali? Não é eu não quero te ouvir. O que ele estava me ensinando é, existe momento de falas. Exato. Existem momentos importantes e outros que não são tão importantes assim. E aí eu lembro que isso passava na minha cabeça o tempo inteiro. Quando eu queria interromper, eu pensava, mas isso aqui acho que dá para esperar. Né? Às vezes era uma questão mesmo de necessidade ali, né? Até fisiológica. Às vezes eu falava, pai, preciso ir no banheiro? Você tem que me levar lá? Então eu chegava e falava. E aí eu aprendi, e olha só, eu lembro até hoje disso. Mas o que ele fez? Ele precisou mostrar que ele estava no comando, mas que ele podia baixar, conversar, que a gente tinha direito a conversar. Eu poderia falar do meu coração para ele de algum modo, né? Desde que aquilo fosse no momento correto. E eu lembro depois voltar e olhar para a conversa deles, muito sem entender, mas eu vi que era uma conversa meio séria mesmo. Eles estavam todos sérios, conversando. Ou seja, ele não mentiu para mim. Não era, não quero falar com você agora. Depois você fala sério, eu sei que você está falando bobagem. Ele simplesmente explicou que existia uma hierarquia nas informações ali que eram importantes, né? Isso me marcou. Então, quando eu sentava em mesas de reunião, às vezes, com esse pensamento, lá no meu trabalho, que é, bom, então aqui, por exemplo, uma vez eu sentei numa reunião que tinha só cabeça branca, né? E eu pensei assim, se sobrar um espaço eu falo. Por quê? Porque eu preciso entender que aqui tem uma hierarquia nessas informações. Aí você vê como as coisas ressoam, né? Então, se ele não faz aquele ensinamento lá no início, talvez eu ia atravessar todo mundo o tempo inteiro. Dar uma bola fora. Dar uma bola fora e até ter um prejuízo. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Há uma continuidade nesse ensinamento, né? Você senta, conversa, mas aquilo precisa ainda E olha que diferença, né? Dessa abordagem que seu pai teve de cala a boca, moleque, né? Ou criança não fala no meio da conversa de adulto, né? Uma coisa desse tipo. Então, assim, você veja, eu acho que essa compreensão, talvez, também é uma coisa que está faltando, né? E aí, o que acontece? Isso gera... De repente, se um pai responde assim, né? Eu não quero saber o que você está falando, depois você fala, a criança fala depois. Isso gera em mim, veja, essa violência gera em mim uma outra violência, porque amanhã é o que eu vou responder para outra pessoa, né? Então, assim, a gente sabe isso de maneira intuitiva, mas eu acho que na prática do dia a dia, né? Volto a dizer o que eu falei lá no começo. Essa violência contra o cachorro não é uma violência contra o cachorro só. Isso começou antes. Isso em algum momento foi aflorando, e ali vamos dizer assim, é onde saiu essa violência. Mas essa violência estava em outro lugar, com certeza. Ou tem lacunas aparecendo ali, né? Sim. Lacunas da criação. Eu queria complementar a ideia de hierarquia, porque para não dar a impressão de que é aquela coisa de cima para baixo, impositiva, né? Porque se você pode ter uma hierarquia de valores, mesmo com aquela ordem invertida de Jesus, o maior seja o menor. Porque olha só, o exemplo do pai dele é muito interessante, né? Há uma hierarquia estabelecida, eu sou pai, você é filho, mas esse ato de serviço, ou de humilhação, baixar, né? Conversar, estabeleceu a hierarquia. Deu mais força à hierarquia. E não foi violenta, não foi impositiva, não foi autoritária. Então é isso que a gente precisa entender, que é possível existir sim. Hierarquia, assim, inclusive, vem do sagrado, né? Do hieros, né? Pensando na ordem sagrada. No reino de Deus não há uma anarquia. Exatamente. É muito claro isso. Nós temos um rei, um senhor que está... Que nós prestamos contas, que nós estamos submissos, né? No caso é Jesus. Vós me chamais Senhor e de fato vocês têm razão. Mas ao mesmo tempo ele é o servo, né? Exatamente. Quem é o rei legítimo? Né? O rei legítimo é aquele que você confia a sua proteção, né? Exato. Então, o que eu estou querendo dizer assim Deus estabelece um limite. Uma das coisas que eu fui conversando com um amigo no bar outro dia lá, sentado, a gente falando sobre as coisas da Bíblia, e eu falei para ele assim, veja bem, né, até os textos difíceis, como esses de Deuteronômio, né, a gente como não compreende, ali Deus precisou estabelecer o que ele gostava e o que ele não gostava. E por que ele fez isso? Não é porque ele queria uma imposição de cima para baixo. É porque nós não sabíamos nos relacionar com ele. Então chovia, eu não sabia se Deus estava feliz ou se Deus estava triste. Então o fogo existia, eu não sabia se aquilo era divino ou não era. Então Deus precisou se revelar através dos limites, né? Aí manda, por exemplo, as leis, né? Que são as coisas mais naturais. Então o que eu quero dizer? O limite, ele é também um elemento organizador mental nosso. Com certeza. Então quando o nosso pai diz para nós não, né? Pelo menos os pais serenos, né? Não o pai que fala não a qualquer custo, mas ele está entendendo que para aquilo ali vai te fazer mal. Então, você, na sua compreensão como filho, e aí eu vou usar a figura do rei também, né? O rei é aquele que protege você do mal maior, que é a invasão de um outro grupo. Quando eu entendo isso, essa hierarquia faz sentido para mim. Agora, se eu tenho um déspota, né? Se eu tenho alguém que, só como o Império Romano foi cheio desses caras, né? Não duravam esses caras. Por quê? Porque
ninguém se sentia protegido por aquele rei. Pelo contrário, se sentia ameaçado, sentia com dificuldade. Então, eu acho que esses dois modelos, eles são muito importantes para a gente pensar na nossa forma de família também. Que família eu quero? Será que eu vou ser um rei déspota que duas ordens e todos os meus súditos me obedecem, né? Independente e de maneira inquestionável, preferencialmente? Ou então eu sou aquele cara que faço o bem de todos, né? Tomo aquela atitude por causa do bem de todos. Então isso é bem interessante. E às vezes é impopular, né? Essa atitude do bem de todos. Claro. A maioria das vezes é impopular. O Tillich falava, né? Se o trem só é livre quando ele está no trilho, né? Ele não pode querer correr para qualquer lugar. É verdade. Ele só é livre no trilho, né? O Paulo, quando ele estabelece aquela lá em Efésios, que ele vai fazendo nossa conversa antes do... uma ordem de eu não vou dizer de valores, mas de papéis, de funções, né? Parece ser muito hierárquica e algumas pessoas torcem o nariz, né? Mas quando ele fala que tem que ser como Cristo que amou e deu a sua vida pela igreja, ele inverteu essa pirâmide. Porque o poder de Deus... Sem tirar o poder dos papéis, né? O poder da ordem, né? Eu acho incrível, porque a cruz, ela redefine o poder. Isso. O poder de Deus, ele não se manifesta na violência, e muito menos em atos que destoam do seu caráter. O poder de Deus é manifestado na cruz por meio do poder do amor. Então a reversão e a vitória, aí que está o paradoxo na teologia, a vitória de Deus nós vemos no crucificado. Então o triunfo de Deus é a cruz do seu Filho que destrona os poderes que escravizam a humanidade. É paradoxal, né? É nada mais arrasador e violento que o amor. Sabe, né? Então o amor, ele é o fundamento. Eu acho que o inverso é problemático, né? Quando o poder precede o amor. Então nós temos eleições, escolhas e limites. Mas quando nós vemos o amor precedendo o poder, nós vemos um Deus que se entrega. Tem uma frase que eu não sei de quem, que diz assim: o amor é o único poder que não corre o risco de cair em mãos erradas. Bonito, né? Fantástico, né? Fantástico isso. Se eu tenho hora para dormir, isso preserva meu sono. Se eu tenho hora para comer, isso salva minha saúde, né? Então, eu acho que esse... Eu estou dando um exemplo cotidiano, mas isso em níveis gerais, né? Então... E talvez, agora, né, a gente só vai especular, mas talvez faltou muita coisa nessa criação para que evitasse chegar a esse ponto, né? E uma convergência de pessoas que talvez tiveram a mesma criação, num dado momento foram tomados por um efeito contágio, um efeito manada, e chegaram a esse ponto, né? Mas... será que o Orelha vai deixar alguma contribuição para a gente, como sociedade? O que vocês acham? Para a gente finalizando aqui. Eu penso que vai vir um monte de lei aí. Começa por aí, né? Começa por aí. Primeira coisa. Vai aparecer a lei uma Orelha. Estátua, né? Primeiro a lei do Orelha, né? Um monumento e depois leis. Se a lei Maria da Penha, vai ter a lei Orelha. Porque nós somos burocráticos de algum modo também, né? Então, assim, eu preciso dar eu tô falando do poder, né? Eu preciso dar uma resposta imediata a isso. Então, e a gente sabe que isso vai ser um primeiro ato, mas eu acho que em nós, assim, a provocação que eu fiz a mim, eu acho que convido todo mundo a fazer também, quando a notícia chegou no meu ouvido, né, na minha orelha, né, quando chegou na minha orelha aqui, o primeiro pensamento é esse pensamento de, meu Deus, como alguém pode fazer isso, né? Como alguém pode chegar nesse nível de maldade? E em seguida eu tive essa mesma experiência sua, me deu uma raiva, né? Por que ninguém parou esses meninos? E aí você começa a pensar nessas coisas, justiçamento, essas coisas todas. E depois eu voltei fazendo reflexão contrária, que é, por que eu estou defendendo esse ódio com tanto ódio? Né? Por que eu estou tentando criar uma linha de justiça que não me pertence? Né? Por que eu quero o mal do mal? Então, a minha resposta veio mais nesse ponto reflexivo, né? E o que o meu Senhor diz sobre isso também, né? O que ele diz sobre isso? Pelo contrário, ao meu Senhor as algemas foram soltas, né? Não porque não tinha dolo, né? Não porque o ladrão deixou de ser ladrão, mas porque na mesa do Senhor sentam todos. Inclusive, vi uma música ontem que dizia isso: na mesa do Senhor senta o amigo e o ladrão, né? Então, ou seja, claro que de nenhum modo eu quero desresponsabilizar ou dizer que isso não é um exagero, nada disso, né? O fato está aí, mas eu penso que a mim sobra responder para mim mesmo, né? Por que esse elemento de violência me traz tanta violência, me traz tanto rancor, me traz tanto sentimento ruim? Aí isso corresponde a mim. O que vai acontecer com os meninos, aí com a justiça, com a família? Mas a mim devolve essa pergunta, né? Por que eu, então, escolhi uma justiça própria em vez da justiça do Senhor, em vez da justiça que está posta aí e essa é uma reflexão difícil, porque nós podemos ser tomados pela indignação, que já não tem mais a ver com o cachorro, né?
Já não tem mais a ver com a injustiça, tem a ver com a busca por vingança. Eu posso É o atropelar ódio o sobre outro o tendo ódio, razão, né? né? Eu posso atropelar o outro tendo razão. E aí a reflexão que a gente tem que fazer, ela tem que voltar às bases, né? Como é que a gente estrutura melhor essas famílias? Como é que a gente protege melhor a criação, né? Como que a gente pensa em prevenção, né? Em vez depois de lidar com as consequências, né? Como é que as escolas têm que pensar isso? Então, acho que tem muito desdobramento por aí, né? Leis, obviamente, né? Leis, porque é a única forma que a gente tem de normalizar muitas coisas, né? E a nós Ou ressoa assim, né? normatizar, né? E se essas famílias fossem da nossa igreja? Como nós atenderíamos Exato. essas Se pessoas? você fosse pastor né? de um deles, né? Isso Então, é uma tem que resposta, essa é uma pensar- pergunta interessante. Tem que pensar muita coisa, né? Em vez de simplesmente se deixar tomar Mas de cancelar, pelo ódio né? da massa, pelo cancelamento, Exatamente. pelo linchamento virtual, e que Deus queira que não se torne um linchamento físico, né? Exatamente. Em dado momento, mas existe esse risco. Então, quem sabe o cachorro deixa uma reflexão pra gente aí sobre, dentro da sua inocência, né? Sobre como nós podemos lidar Aqueles com a que têm nossa ouvidos maldade. ouçam, né? Aqueles que têm ouvido, ouça. O que o cachorro diz. Que orelha. O que a orelha diz às igrejas, né? A orelha E às diz, pessoas, né? Mas é isso aí. Alguma palavrinha final, Adriano? Murilo? Sim. A Bíblia inicia com a criação e ela finaliza com a nova criação. Então, na ótica da redenção, nós vemos um telos, né? A redenção da criação. Isso envolve os animais. Aqui não estamos falando de questões metafísicas, né? Se discutir se vai para o céu, se não vai para o céu. Sim, não é sim. nada disso. É o fato de que Deus ama a sua criação e irá redimi-la. E a ressurreição de Jesus é a garantia disso, né? Então, nesse aspecto, acho que a contribuição que o Aurélio deixa para nós é cuidar bem dos animais, né? Cuidar não só no sentido de alimento, mas também de doenças, né, de tratamentos, não deixar abandonado. Por mais que seja um cachorro, mas é uma vida, né, que sofre, que sente dor, que sente Sim. frio, que sente saudade que está ali, né? Então, Senciente, né? é cuidar mesmo. E se não tem condições de ter um bichinho desse, deixar para que outra pessoa que tenha Isso. condição adote. Né? Isso, legal. Você fala da nova criação, sempre me vem aquela imagem, muito testemunho de Jeová, né? Que é assim, o cara ali do lado do leão, do lado... Né? Não tem essa ilustração, né? Mas eu torço para que seja assim, porque eu adoro um tigre, viu, Murilo? Passar a eternidade Eu do acho um dos tigre. bichos mais bonitos assim da natureza, né? O tigre, o lembra? urso, mas são letais demais. Então tem que ser, a gente tem que ter uma nova criação, um tigre bonzinho para a gente poder abraçar ele. Você né? lembra o que o Wesley fala sobre a criação? Uma coisa... Eu acho que ele não entra como um homem típico daquele século XVIII, né? Ele não chega a falar... Ainda modernidade massacrando as pessoas. Acho que o foco dele estava mais nas injustiças sociais, né? Mas o respeito à criação, Wesley sempre manteve, né? E apregou também. Mas obviamente que a gente tem que lembrar que o animal tinha outro status naquela época do que ele tem hoje, né? Então, o Francisco de Assis vai falar muito dos bichos, né? Mas o Wesley não, né? Eu acho que vale sempre encerrar assim, lembrar que nós somos coparticipantes daquilo que Deus criou, né? Exato. Então, isso carrega uma responsabilidade também, que é essa que o Adriano falou, de cuidar daquilo que Deus cuidou, né? Zelar por aquilo que Deus zelou. Se fosse para maltratar os animais, não tinha Arca de Noé, por exemplo, né? Exato. Só Deus tinha salvava as acabado com pessoas, tudo né? e deixava só as Salvava pessoas, né? pessoas. Então Deus tem um amor pelos animais, o que deve corresponder na nossa realidade de fé também. Exato. E lembrando que o status do animal é dado por Deus através do Adão, né? Você nomeia os animais. Né? E por que animal tem que ter nome? É uma boa pergunta, né? Vamos deixar o nosso ouvinte pensando nisso. Por que animal tem que ter nome? Coloca nos comentários, né? E coloca nos comentários. A gente se vê na semana que vem. Abraço. Valeu.